O Danilo, o Palmeiras está negociando o Kevin, né? Sou jovem, 21 anos, indo para o Shakhtar da Ucrânia. 12 milhões de euros, nada mal, hein? 64 milhões, 64,4 milhões ali num bônus, que ainda pode chegar a mais 4 milhões de euros, que seriam 21 milhões. O Palmeiras tem 50% dos direitos do jogador, né? Que quer sair agora, quer jogar mais. Você acha que é uma boa venda, mais uma boa venda do Palmeiras? É uma bela grana, hein? Pois é assim, você falou de 50, né? O Palmeiras no último balanço soltou com 50, mas a gente tem que esperar agora no mês de março, se eu não me engano, saio de 2023, porque aparentemente o Palmeiras comprou mais 20% do Desportivo Brasil. Isso ainda não foi confirmado pela diretoria do Palmeiras, mas aí o Palmeiras passaria a ter 70% do Kevin. E aí essa venda ela acontece porque o Kevin ele gostaria de jogar mais, ele gostaria de ter mais espaço no time, coisa que ele provavelmente não vai ter. Eu fico até sempre com um pouco do pé atrás, a gente que já criticou aqui mais de uma vez, eu acho que o grande erro do Abel Ferreira em 2023 foi a demora para entender que o Endrick deveria entrar no time logo depois da lesão do Dudu, e uma das alternativas naquele momento poderia ter sido o Kevin, que é um cara que joga pela esquerda, que por mais que seja jovem e tudo mais, é um cara que traz drible, velocidade, é um cara que poderia fazer uma função parecida com a que o Dudu fazia, né? Então eu acho que o Kevin é um jogador que surgiu muito interessante, foi craque da Copinha quando o Palmeiras foi bicampeão, era um nome muito bom, eu acho que o Palmeiras poderia ter dado mais oportunidades a ele. Mas, se a avaliação é essa, é um caso muito parecido com o que teve o Giovani, que era outro jogador de ponta, que também driblava, que era muito rápido, que a torcida ficou por muito tempo com expectativa de ver como o Giovani jogaria, mas acabou vendido para o Qatar, e teve o azar de logo na primeira semana lá no Qatar sair machucado. Então eu vejo essa situação do Kevin muito parecida com a situação do Giovani. É um jovem de potencial, mas que o Abel Ferreira aparentemente não sentiu tanta confiança assim. Então o Palmeiras aproveita, vai ao mercado e consegue uma excelente proposta para um jogador que reserva, terceiro reserva praticamente, vende aí por 12 milhões de euros e também serve como uma alternativa, porque parece que o negócio do Arthur está demorando a sair, né? O Palmeiras poderia estar contando com esses 18 milhões de euros do Arthur no Zenit, o negócio ainda não saiu, então já faz aí um plano B para caso o negócio do Arthur não seja concretizado. E também, Tirone, dá mais uma dica pra gente do que por que o Palmeiras foi atrás do Caio Paulista. Eu até falei aqui com você na terça-feira, falei, olha, não entendo muito bem porque o Palmeiras tá indo atrás do Caio e tal, eu não colocaria como prioridade, mas aí nos dias seguintes, né, a gente vai vendo e vai entendendo um pouco mais o movimento do Palmeiras. Além da venda do Kevin, tem uma possível venda que o Hernan, inclusive, trouxe aqui também, do Vanderlan pro Milan. Então o Caio Paulista, ele chega numa posição, ele joga de lateral esquerdo, que é caso aí o Vanderlan seja vendido, ele surge como uma opção, mas também pode jogar avançado pela ponta esquerda também, que é onde o Kevin sabe jogar. Então acaba sendo um jogador que tapa esses dois buracos, né, deixados aí, caso o Vanderlan seja mesmo negociado com o Milan e essa eventual saída do Kevin para o Shakhtar Donetsk. Então no final o Palmeiras está mostrando um certo planejamento nessa questão. Eu que não tinha entendido na terça-feira, agora tenho que explicar aqui que agora me parece fazer um pouco mais de sentido, o Palmeiras perdendo dois jogadores pela esquerda e acaba trazendo o Caio Paulista, que é um jogador que faz essas duas funções. Em relação ao Kevin, eu fico com essa questão, Tirone, para mim poderia ter tido um pouquinho mais de oportunidade, mas a gente sabe, o Abel Ferreira é um pouco mais pragmático com os jovens, não foi o primeiro, não vai ser o último jovem a sair dessa situação, porque o Abel demora um pouco mais a dar chance. Para dar chance, o cara tem que ser muito diferente, basta ver o tanto que o Endrick suou para conseguir um espaço nesse time. Aliás, o Endrick é uma outra questão, né, Mili? Já que a gente está falando de seleção brasileira, o Endrick possivelmente estará na seleção do pré-olímpico, sei lá, seleção pré-olímpica que vai jogar aí no começo do ano e vai estar treinando no começo do ano, vai estar disputando o pré-olímpico. Então, possivelmente o Endrick, um dos destaques do Palmeiras, não estará no jogo da Supercopa. Se eu não me engano, é uma exigência do Real Madrid, né, que ele vá para a seleção e que jogue pela seleção. Então ele pode não estar nesse jogo da Supercopa que, como você mesmo falou, não tem nem data ainda. Data tem, não tem nem lugar ainda. Então o Endrick pode ser um desfalque, outra joia da base do Palmeiras. O Real Madrid terá desfalcado o Palmeiras. É um absurdo, né, gente? É um absurdo isso, a gente aceitar de boas que assim seja, né? Eu queria falar, quanto foi a venda do Kevin? Quanto vai entrar para o Palmeiras, se for vendido? 12 milhões de euros, tá? 5 milhões, mas não se sabe quanto
a porcentagem que o Palmeiras tem, né? Mas enfim, é uma venda, né, substancial. O Nino foi vendido por 27, gente. Eu não entendi o Nino ser vendido por 27. Então, é uma venda imensa para o Palmeiras, né? Tem esse negócio que a gente elogia muito o Abel, mas a gente não enaltece a Leila nos lugares que ela tem que ser enaltecida, né? Ela é uma grande negociadora. Será uma grande venda, se isso acontecer. Então, esse negócio do Real Madrid desfalcar o Palmeiras, não é possível que a gente, pelo menos, não se mantenha indignado e indignada com esse tipo de coisa. Não é aceitável. É mais um título que o Palmeiras pode levantar. O Endrick é hoje um cara essencial. E aí, não vai jogar porque o Real Madrid exige que ele vá para uma seleção que está em frangalhos. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Realmente. Agora, só de venda de jovens jogadores nos últimos tempos, o Palmeiras arrecadou uma bolada, né? Endrick, agora esse menino, e isso vai ajudando também na formação do elenco. Teve o Caio Paulista e tal, mas tem a reformulação do Murilo e do Zé Rafael, né? Na jogada. Então, já fecharam, certo? Para mim? Pode ser. O Palmeiras já renovou com o Murilo, tá encaminhando aí a renovação com o Zé Rafael e tem a do Everton também, que vai estender. É isso, né? O Palmeiras ele acaba vendendo esses jogadores, você falou do Kevin, teve o Giovani, Palmeiras vende esses jogadores que vêm da base para manter essa estrutura do time vencedor. Tem o Naves ainda, que é o zagueiro, tem o Fabinho, tem o Pedro Lima, que está emprestado para o time da Inglaterra. Então, assim, o Palmeiras ele tem colhido esses frutos, né? Então, uma parte dessa questão da Leila conseguir negociar muito bem, como disse a Mili, né? A Leila ela tem um poder de barganha, porque ela tem um time muito bem estruturado financeiramente e aproveitando esses frutos gerados de uma reformulação que começou há 10 anos, que é a história do remédio amargo, que muita gente não quer tomar, como já disse o Mauro César, né? Então o Palmeiras ele consegue colher esses frutos, a Leila consegue fazer bons negócios, essa do Arthur, que estava para sair, que agora deu uma travada de 18 milhões de euros, é um negócio absurdo, um jogador que era um reserva, que já não está mais na idade do Kevin, como de 18, 19 anos, e seria uma venda absurda do Arthur, que aparentemente deu uma travada. Então o Palmeiras de fato tem conseguido fazer bons negócios. O Arthur é um caso que saiu, voltou, mas que fez parte da base do Palmeiras. Tem o Kevin, o Giovani, e aí tem assim, o Palmeiras está conseguindo aproveitar essa formação de jogadores para segurar Gustavo Gomes, segurar Rafael Veiga, segurar Zé Rafael, Rony, todos os outros jogadores, próprio Piquerez, jogadores que receberam muitas propostas altas. O Gustavo Gomes é o símbolo disso, né? 30 milhões de dólares para um zagueiro de mais de 30 anos e o Palmeiras recusou. É um negócio assim realmente muito difícil de a gente ver no futebol brasileiro e o Palmeiras consegue fazer por ter esse planejamento. A torcida às vezes fica muito brava, né? Putz, só contrata Bagre, não contrata ninguém. O Corinthians falando de Gabigol, o Flamengo trazendo o De La Cruz e o Palmeiras contratando Bruno Rodrigues e Caio Paulista. Mas no final, a gente esquece como é importante o Palmeiras conseguir segurar todos esses jogadores que mantêm o Palmeiras sempre entrando em todos os campeonatos para vencer. E aí tem aquela questão, né? O Abel tem um negócio, né, de conseguir fazer esses jogadores continuarem querendo vencer. O que a gente mais vê aqui é time campeão no ano seguinte, ou desmontado, ou os caras que continuam sem nenhuma motivação. O Palmeiras não, o Palmeiras mantém a base e mantém os caras altamente motivados para conquistar título. No ano passado foram 3. Então é realmente um negócio assim, muito que a gente tem que destacar e tem que elogiar muito nesse sentido. Você falou sobre os cornetas, rapidinho, você falou sobre os cornetas, Danilo. Manda uma mensagem aqui, o Dobra de Laterais, é o nome dele aqui no chat. Ele fala: o Abel não gosta de jogador bom, mas sim de bagre. Não há lógica em perder craque e repor com bagre. Você ia falar, Mili? Não, gente, assim, é uma coisa, não é estapafúrdia essa opinião, assim, porque o cara ganha tudo, como o Bagre. E aí é isso também, sabe? A Leila vai segurando, segurou o Gomes. Eu vou repetir isso. Eu venho falando isso, falei o ano passado, vou continuar falando. Se a Leila Pereira fosse um homem, ela seria. Eu travei, é isso? Travou, mas estamos te ouvindo, pode falar. Estamos te ouvindo, só a imagem. Agora já não estamos mais ouvindo. Travou de vez. Agora, enquanto a Mili não volta, Perrone, esse trabalho do Palmeiras... Voltou a Mili. Vai, Mili, pode falar. Se a Leila...
fosse homem, ela seria muito celebrada. Assim, acho que quase todo o torcedor e a torcedora gostariam que ela estivesse no seu clube administrando lá o clube, porque ela faz isso muito bem. Então, a gente precisa. Quando o Palmeiras ganha, é por causa do Abel e a despeito da Leila. Quando o Palmeiras perde, é por causa da Leila e a despeito do Abel. E eles são uma dupla que funciona muito bem, né? Então a gente precisaria falar disso. Eu diria até que é um trio, viu, Mili? É o Abel, o Anderson e a Leila. Eu diria até que é um trio. É um bom ponto esse. Eu vou dar um exemplo aqui de um cara que é homem e que é muito celebrado até hoje, que é o presidente Bandeira de Mello do Flamengo. Esse cara, ele é absolutamente celebrado pela reformulação que fez. Não fez nem sozinho, né? Ele foi o cara colocado lá e tinha uma equipe gigantesca que ainda tem no Flamengo, que resolveu a vida do Flamengo. Mas ele é o cara celebrado como Cartola, tá? Virou até deputado, inclusive. Agora, Perrone, essa eficiência do Palmeiras, vende o jovem, mantém o Gustavo Gomes, não sei o quê, também explica por que o Palmeiras faz esse sucesso e por que todo mundo patina. Todo mundo, os outros. O Corinthians, por exemplo, que vendeu 500 jogadores para trazer o Yuri Alberto, vai rifando sua base o tempo todo. Agora tentou trazer de volta o Robert Renan, não conseguiu. Não quero voltar ao Corinthians, é só fazer uma comparação. Não, mas se a gente voltar. Desculpa, Perrone, só para avisar, o Palmeiras anunciou oficialmente agora o Caio Paulista. Então, oficialmente, o jogador do Palmeiras acabou de anunciar nas redes sociais, só para avisar. Palmeiras e Caio Paulista, fechado, então, portanto, o Caio Paulista. Diga lá, Perrone. Aliás, pode falar do Caio Paulista também. Tá, grande contratação, né? Acho que foi um chapéu muito bem dado ali no São Paulo, né? Um cara que, assim, não é um jogador espetacular, um craque e tal, mas é um cara que, na minha opinião, vai ser muito útil. Mas voltando à questão da organização do Palmeiras, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente lembra que a base do Palmeiras não funcionava. E aí, ali, com o Paulo Nobre, começa uma reestruturação do clube inteiro, principalmente da base. A base passou por uma transformação grande, e aí chega o Maurício, continua o trabalho, a Leila, como a Miri lembrou muito bem, tem seus méritos, também deu continuidade, e tudo isso criou essa situação que o Palmeiras tem hoje, uma situação que você tem que administrar, né, o sucesso. Às vezes você tem jogadores lá que poderiam ser bem trabalhados da base e dar um retorno esportivo, mas acabam ficando sem espaço, porque você acaba tendo que administrar essas coisas do sucesso, acaba fazendo uma boa venda. Então, e aí tudo isso, você mesmo falou, né, Tironi, não quero voltar no Corinthians, mas não tem como a gente não falar de uma coisa, todo esse trabalho que o Palmeiras fez e o ponto em que ele está hoje, aí a gente pega e lembra da declaração do Rubão, de acabou a farra de Palmeiras e Flamengo. Você não vai acabar com essa farra da noite para o dia. Se conseguirem, parabéns, mas não é uma coisa que eu espero. Eu acho que para você acabar com essa farra, é um trabalho de formiguinha, um trabalho que você primeiro, antes de contratar o Gabigol, você precisa arrumar a sua estrutura. E o Palmeiras fez isso muito bem, como o Flamengo também. Muito bem, só para não deixar passar essa história do Caio Paulista, você falou, né, Danilo, anunciado oficialmente o Caio Paulista. Claro que o grande derrotado nessa história é o São Paulo. Perdeu o jogador, tomou um chapéu e ele vai lá pro Palmeiras. Mas existe na minha visão, não sei se eu falei aqui com esse grupo mesmo, mas eu falei outro dia. Na minha visão, o grande vencedor dessa história é o empresário Eduardo Duran. Esse sim. Esse não vai sair na rua e ser xingado. Esse cara tá numa boa. Já embolsou a parte dele. Para ele tá tudo legal. Para todos os outros, algum revés tem. São Paulo é óbvio. E pro Caio Paulista, é bom que ele jogue. Porque se ele jogar mal, vai falar, trouxeram esse Bragre, não sei o quê. No São Paulo ele era titular, né, do time. No Palmeiras, não exatamente. Pode até virar a ser. Mas vai ter que remar. Nessa aí, quem se deu bem, só para variar, é o empresário que sai de cena nesse momento. Pois a gente falou terça sobre isso, né? Eu acho que o empresário tem sim esse papel de ter enganado, né? Como diz o São Paulo, de falar de parcelamento e tudo mais. É um cara que sai limpo, até porque a imagem dele não é tão conhecida, né? Quem sai na rua e vai ser reconhecido é o Caio Paulista, não o Uran, né? Então o Caio Paulista que vai estar na padaria, sei lá onde é que ele vai, no shopping, no restaurante, e que o São Paulo vai falar, aí, seu traíra, e não sei o quê. E tem esse ponto que você falou, caso ele chegue no Palmeiras e não jogue bem, ele também vai ser xingado
xingado, não vai ser o empresário que vai ser xingado. Acho que é uma coisa simbólica pro São Paulo. A gente, por mais que eu acho que o empresário tenha essa atuação ruim, né, que tenha enganado, falado de parcelamento e não tenha feito parcelamento, eu acho que a partir do momento que você tem um contrato com uma data e um valor estipulado, no caso, como era do São Paulo com o Fluminense e com o Caio Paulista, então você vai lá, você aguenta até, sei lá, vamos imaginar que a data limite era dia 20, chegou no dia 19, você ainda não fechou o negócio, o seu lateral esquerdo é titular e você precisa disso, você vai lá e exerce a cláusula, fala, olha, ó, não conseguimos chegar num acordo, eu não vou deixar passar dia 20, estou aqui, ó, pagando. Quanto que é? 3 milhões? 3 milhões de euros. Acabei de ser campeão da Copa do Brasil, estou com o dinheiro aqui no caixa, posso fazer essa compra, posso me dar esse luxo. E não, o São Paulo não tinha isso em caixa, por quê? Porque o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, por uma questão de desorganização financeira, conseguiu atrasar direitos de imagem. O Perrone estava falando agora da reorganização que o Corinthians precisava fazer, que o Flamengo fez, que o Palmeiras fez, eu acrescento aqui Fortaleza, Atlético Paranaense, outros times fizeram, e que o Corinthians não quer fazer. E o São Paulo é muito parecido. O São Paulo conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, o torcedor está muito feliz, saiu daquela fila de títulos mais importantes e tal, mas continua numa questão que quando você perde um lateral dessa forma, seu lateral que é esquerdo titular, seu diretor que vai lá e tinha anunciado num palco que ia ficar e acaba perdendo. Por quê? Porque você não tinha uma grana no caixa, mesmo tendo sido campeão do torneio que mais paga aqui no Brasil. Então acho que é um negócio simbólico para o torcedor são paulino pensar como a organização deveria ser algo mais cobrada e não só essa questão, o São Paulo está indo muito bem na questão Morumbis, eu acho muito legal a ideia, traz uma grana boa, vai reformar o estádio para 100 mil pessoas, está melhorando em muitos pontos. Mas essa questão de organização financeira, de ter dinheiro na hora que precisa ter, de não atrasar direito de imagem, eu acho que isso deveria ser muito mais cobrado pelo torcedor do que realmente é. Qual?